Sejam bem-vindos ao nosso programa Negócios e Soluções pelo Sistema Norte e também aqui pelo YouTube, onde você curte, compartilha, comenta e participa da construção das soluções desse programa. Está aqui comigo a potência em pessoas, Alexandre Carreiro. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa. Logo no início também falo do nosso grupo VIP, né, Felipe? Ah, tem que fazer mais Já tá o QR Code na tela desde o princípio para você não perder tempo e já ingressar no nosso grupo. Por que entrar no grupo? Por quê? Porque, além de ter sempre um presente ao final do programa, lá você vai ter acesso também, né, à interação conosco, lá onde você vai poder enviar a tua sugestão de pauta, teu problema que você está enfrentando aí no teu negócio, tudo isso para que isso a gente possa utilizar aqui no nosso programa para que seja feito a várias mãos, que esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito. Estimular, incentivar, inspirar os gestores, os empreendedores, os líderes a trabalharem com criatividade, propósito e resultado. É isso aí, Alex. E o grupo VIP custa quanto para a galera participar? Não custa nada, você só tem que pegar o celular agora, né? Tira do bolso, abre a câmera do celular, aponta para a tela, seja para a TV ou para o computador e entra no nosso grupo. Você só tem ganho, né? Só tem ganho. No episódio passado a gente falou sobre planejamento institucional, trazendo vários exemplos explicando a importância de você ter na sua empresa propósito, missão, visão, valores, que não é aquilo que foi construído para colocar na parede, mas sim para criar uma cultura organizacional forte, que faz com que as pessoas tenham um propósito e senso de pertencimento na sua empresa. E no bloco final daquele episódio, a gente trazia alguns participantes, o Márcio, o Anderson Toscano, e eles já começaram a puxar o tema do episódio de hoje, que é a segunda parte de um planejamento. A primeira é institucional e a segunda parte é qual, Alexandre? A segunda parte é o planejamento estratégico, né? Eu lembro que Anderson falou até sobre uma frase do Alice no País das Maravilhas, né? Que vai retratar bem o que a gente vai comentar aqui sobre isso, né? Então, para até ilustrar melhor esse tema, antes da gente começar de fato a falar sobre isso, tem um vídeo especial também de outro amigo, né, Felipe? Pois é. Quem está aqui com a gente logo nesse primeiro bloco é outra potência da gestão aqui no estado da Paraíba. Ele que é diretor de gente e gestão em uma das empresas que é uma referência aqui no estado da Paraíba, que é a Guaraves, com sede lá em Guarabira. Nosso amigo Ronaldo Souza, ele gravou um vídeo especial falando sobre o planejamento estratégico, a importância desse tema na Guaraves, e a gente vai conferir agora esse vídeo. Não é isso, Alexandre? Vamos lá, põe na tela. Vou botar aqui na tela. Olha o Ronaldo aí. Vamos ouvi-lo. Planejamento estratégico aqui na empresa, ele é algo que faz com que a gente pare um momento do ano e pense o negócio de uma maneira que possa alinhar as expectativas de todas as áreas em relação ao direcionamento que a empresa está tomando e ver como cada uma dessas áreas pode contribuir para o alcance das metas, dos objetivos que a empresa está desenhando com o período seguinte. Além disso, a gente faz as revisões periódicas, trimestralmente, analisando o quanto a gente tem caminhado ou se precisa mesmo redirecionar algumas daquelas metas ou objetivos que a gente inicialmente definiu como sendo necessárias para que a gente pudesse conseguir realizar o que estava dentro dos planos da empresa. O planejamento estratégico é esse momento de discutir os caminhos, de entender quais são as dificuldades que a gente tem e poder enfrentar tudo de uma maneira muito coordenada entre as áreas, para que todos possam ter essa perspectiva de uma empresa que tenha uma unidade e que saiba o caminho que está sendo percorrido e quais são os direcionamentos que serão dados para que cada gestor possa instruir as suas equipes em prol desse objetivo maior, desse objetivo estratégico da empresa. Cara, quanta riqueza numa fala de 1 minuto e meio. Muito bom. Nada melhor do que ver um bom exemplo, né? De alguém que utiliza o planejamento na prática do negócio e colhe os frutos, né? Os resultados
proveitoso disso tudo, né? A Guarabes é uma empresa enorme. Gigantesca. Grande. Gigantesca. E aí eu vou trazer alguns destaques do que o Ronaldo fala aqui. Unidade. É o momento onde a gente para escolher e definir o caminho para onde a empresa vai, em conjunto, todas as áreas. E depois que é definido, isso desce de uma maneira unificada para todos os times mirarem no mesmo objetivo. Isso traz uma potência tão grande para a empresa, porque traz propósito, pertencimento, e aí o pessoal começa a tirar aquilo que afastava do foco para todo mundo gastar energia no foco, Alex. Perfeito. Eu acho que um dos elementos, também acrescentando a sua fala, o planejamento estratégico traz clareza daquilo que é mais importante, que precisa ser vivido e perseguido por todo mundo que compõe a organização, né? Da maior organização, como a Guarabes, né, uma organização gigantesca, a uma pequena loja, né, que vende roupa ou qualquer outro tipo de item, né? Pois é, falando disso, Ronaldo, cara, uma fala dessa de 1 minuto é pouco, hein? Então você já está aqui convidado para vir fazer parte dessa bancada e um programa exclusivo para a gente falar sobre gente e gestão junto contigo aqui. Maravilha. Só que a Alex já puxou o tema para outra coisa aqui. A gente está falando de uma empresa muito grande, muito estruturada, mas a turma que está abrindo um negócio ou que o negócio ali está nos seus primeiros anos, como é que a gente utiliza uma ferramenta dessa que tem um grau de robustez, que muitas vezes o empreendedor está ali trabalhando, chega no final do dia cansado e sabe que é importante esse tema, mas não tem energia de estudar para aprender, para depois ensinar para o time da empresa, para implementar e depois acompanhar. Olha só essa jornada como dificulta quando você está já sem tempo e sem energia para implantar isso. Então, como é que a gente pode incentivar as pessoas e desmistificar de que isso é um caminho complexo, difícil e que talvez não valha a pena investir energia e tempo nessa frente? Perfeito. Só a tua descrição já parece algo cansativo. Pois é. Né? De tão complexo que é, mas a gente consegue reduzir muito a complexidade. Inclusive, esse é um dos nossos objetivos com o programa Negócio Soluções, que é trazer o básico, né, muito bem feito, que isso por si só, Felipe, já gera muito resultado. Isso. Né? Então, a primeira dica que eu gostaria de dar é ficar realmente acompanhando o programa, porque a gente vai estar sempre trazendo ferramentas, exemplos, né, orientações que são relevantes para o pequeno empresário e até para o grande empresário também. Né? Exato. Você trouxe aqui uns exemplos, né? Vou Exatamente. Deixa eu puxar aqui. O Alex preparou especialmente 4 exemplos. São exemplos que vai bater aí com você. Você vai se identificar em algum desses exemplos. Antes de começar, quero citar que o Sebrae sempre traz estatísticas que mostram como é que está o desenvolvimento das empresas. Perfeito. E é interessante perceber nessas estatísticas que, nesse grau de avaliação de 5 anos, muitas empresas que abrem não conseguem sobreviver. Teve até um evento agora recentemente aqui em João Pessoa, onde o Sebrae junto com o CDL trouxe essa estatística para o exemplo da Paraíba. Você que está em outros estados nos assistindo, são cenários semelhantes, o mercado nordestino. Mas eu vou me ater ao paraibano. Em 2024, o número de empresas que abriram foi inferior ao número de empresas que fecharam, ou seja, a gente teve uma regressão da quantidade de empreendimentos, de iniciativas no mercado paraibano, no mercado também pessoense, porque essas empresas não conseguiram sobreviver a 2024 mediante o contexto dos mais diversos possíveis. Então, são elementos que são mapeáveis dentro de um planejamento estratégico, como também oportunidades como essas que você vai trazer aqui agora. Perfeito. Né? Então, existe de fato essa estatística do Sebrae, que a cada 4 empresas, uma é que consegue extrapolar ali a marca dos 3, 5 anos, né? Isso mostra o quanto é desafiador esse contexto de negócio, né? Uhum. Então, trazendo aí essa perspectiva de 5 anos que você narrou, essa é uma característica semelhante dos negócios, dos exemplos que eu trouxe aqui para apresentar. Tá? São todos negócios que têm mais ou menos ali por volta de 5 anos. Por quê?
são negócios, Felipe, que nasceram na complexidade da pandemia, né? Interessante. Um período extremamente difícil para todos nós, né? Extremamente incerto, a gente não sabia o que é que ia acontecer no dia de amanhã, sempre tinha algum decreto, alguma atualização, a gente não sabia quando vinha uma vacina, por exemplo, né? Coisa desse tipo. Isso foram negócios que, como a gente fala no popular, né? Conseguiram ali do limão tirar uma limonada, né? A gente sabe o quanto a pandemia influenciou também na questão de emprego, né? Houve um desemprego gigantesco, né? E a suspensão de trabalho de inúmeras pessoas, e muitas delas se viram ali na necessidade / oportunidade de empreenderem, né? Então aqui eu separei alguns casos que foram narrados aqui pelo portal da Forbes, negócio fácil da pandemia, que pessoas que souberam se reinventar. Então o primeiro aí é um teco de sabor, né? Teco de sabor. Foi um negócio criado pela Ariana, que para criar uma aproximação em meio ao isolamento social, junto com seus amigos, criava ali os seus pratos, né, os pratos que os amigos gostavam de comer, e mandava para casa deles. Até que um e outro foi comentando: Ariana, acho que está na hora de você começar a comercializar isso, porque é muito bom, né? E quantos exemplos a gente conhece de amigos, né, que começam a fazer isso, até preparar na casa para receber amigos, familiares. A gente vê que o negócio é tão profissional que é apto para virar um negócio, né? E quantos negócios viraram dessa forma, né? Pois é, Thales, vou fazer só um parêntese aqui. Você que está nos assistindo, que tem um amigo que está empreendendo, incentive, meu amigo, incentive. As pessoas mais próximas é aqueles que têm que dar mais energia, mais força. Não chegue dizendo para essa pessoa que você é doido, vai dar errado. Faça isso, pelo amor de Deus, não faça. Você precisa oferecer energia positiva para que aquele empreendedor que já está numa pressão danada, se vai dar certo, se não vai, prospere. Busque mais energia, mais inteligência e mais pensamento positivo para o negócio dar certo, que foi o caso que aconteceu com a empresa da Ariana que você está trazendo, né? Exatamente. Outra empresa que eu trouxe como exemplo, né, outro case, foi esse TQ Real, né? O TQ Real já foi criado aí pelo Jorge Luiz, um venezuelano que já morava no Brasil há algum tempo, né? O Jorge, ele é engenheiro, Felipe, então tem nada a ver, engenheiro de sistemas. O que é que tem a ver com comida, não é verdade? Mas também se viu na situação, né, na pandemia, de precisar ter um ganha-pão, e aí ele sabia cozinhar, né? Outro exemplo culinário de tantos que surgiram na pandemia, e aí ele lançou esse negócio para produzir esses tequenhos, né? Eu não sei nem se a pronúncia é essa mesmo. Mas parece que o negócio é muito gostoso, muito saboroso, pelas fotos, pelo menos, que a gente vê no Instagram, né? Então, foi outro exemplo. Um outro exemplo, já saindo dessa parte mais de alimentação, é esse Scal, né? Até uma história interessante, aí foi criado pelo Helder. O Helder, ele tinha uma academia, Felipe. Lembra na época da pandemia, o que aconteceu com as academias? Tudo fechado, né? Eu tava fazendo live de dentro da academia para o povo treinar de dentro de casa assistindo a live do YouTube. Exatamente. Eu via academias compartilhando com os alunos, né, os halteres, as coisas que podiam ser levadas para casa, para que as pessoas possivelmente continuassem ali no hábito saudável, né? Tão importante também nesse período. Fazendo academia de home office. Já viu um negócio desse? Diferente. Deitava o cabelo lá. Então, o que é que o Helder fez? Academia fechada, resolveu empreender em outros negócios. Então, ele criou uma plataforma que servia ali de apoio para fisioterapeutas, né, que precisavam orientar os seus pacientes, né, mediante exercícios, né, a protocolos que não podiam parar, né, e que ao mesmo tempo servia de ganha-pão ali para esses profissionais, né. O negócio cresceu tanto, Felipe, que virou uma plataforma para outros profissionais da área de saúde, né. Então, hoje até fui dar uma pesquisada no site, eles estão passando por todo um processo de mudança de marca, né, de profissionalização do negócio, porque aparentemente deu muito certo, né. Então, mais um negócio aí que nasceu na adversidade da pandemia e continuou crescendo, né? E um quarto caso de sucesso é um caso mais próximo a nós, né, geograficamente, é o caso da Mini Marcenaria. Talvez o pessoal que esteja nos assistindo já tenha tido algum contato com a Mini Marcenaria, né? Eu, particularmente, sou cliente, né? Então, a Mini Marcenaria é um negócio aqui paraibano, né, que também surgiu à época da pandemia, na comercialização, fabricação e comercialização de móveis, de certa forma projetados, mas com alguns diferenciais super interessantes. Mas eu não vou falar tanto da Mini Marcenaria, vou falar tanto não, Felipe, porque já a gente vai ter um convidado especial aqui que vai ter mais propriedade para falar sobre o tema. Pois é. Então fica aqui com a gente, porque já
um dos caras que idealizou e que toca o planejamento estratégico da Mini Marcenaria vai estar aqui no segundo bloco compartilhando toda a sua experiência. Inclusive, a Mini Marcenaria está chegando à marca de 250 mil seguidores no Instagram. Exatamente. Então é um número sonoro, porque hoje a internet é um grande e vasto campo de venda. Então, seguidores, acesso, engajamento, você consegue converter isso em receita. Em resultado. Fica aqui com a gente, porque voltamos já pelo Sistema Norte e também aqui pelas redes sociais com o nosso programa Negócios e Soluções. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Estamos de volta com o nosso programa Negócios e Soluções pelo Sistema Norte e também aqui pelo YouTube e redes sociais, onde você curte, compartilha, chama seus amigos para conhecer mais sobre os negócios que estão sendo discutidos aqui e principalmente Alexandro Carreiro, as soluções. E hoje a gente está falando sobre o quê? Hoje nós estamos falando sobre planejamento estratégico, né? Uma continuação, né, praticamente do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá no YouTube. Imperdível! Tá incrível, né? O primeiro episódio é o pontapé inicial do verdade. E a gente falou sobre isso lá no nosso vídeo. Então corre lá para acompanhar. Bem, a pauta de hoje é sobre planejamento estratégico. Isso. Concluímos o primeiro bloco dando alguns exemplos, né, de empresas que surgiram a meio à adversidade da pandemia, né? E do limão fizeram a limonada, Felipe, né? E o último exemplo que nós trouxemos foi um case, né? Um case próximo a nós, né? Um case paraibano da Mini Marcenaria, que hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o André, que atua na Mini Marcenaria desde o princípio, né? Trouxe um pouco dessa história para que a gente fique por dentro aí de como foi a experiência de planejamento, como é a experiência de planejamento estratégico na realidade da Mini. Seja bem-vindo, André. Bem-vindo. Maravilha, Alex. Maravilha, Felipe. Um prazer imenso estar aqui nessa mesa, dividindo essa conversa boa com vocês sobre negócios, sobre soluções, sobre planejamento estratégico e sobre a história desse nosso negócio, que nasce de fato do planejamento estratégico. Eu acho que a Mini Marcenaria, ela é de fato uma construção que, ao mesmo tempo, a gente fica encantado com o resultado hoje,
mas ao mesmo, em paralelo, a gente vê que tudo foi muito planejado. Então, assim, toda a estrutura da mini marcenaria que chega hoje, o resultado que a gente hoje consegue enxergar, ele foi planejado. Não foi à toa, não foi no modo aleatório. E é por isso que eu acredito no planejamento estratégico. Então, peraí, ó, estamos falando de um negócio que é um negócio comum, marcenaria, trabalhar com móveis. Quem não precisa de móveis dentro da sua casa? Então, é um produto que você já consumiu, você que está assistindo a gente. Esse produto em específico nasceu digital, sem loja física. Nasceu do Instagram, nasceu do WhatsApp. Depois veio a prosperar tendo loja física, vendedor, entrega, contato com o cliente a domicílio. Imagine a complexidade, né, Felipe? Disso tudo. Vender móvel pela internet Pela apenas, internet. né? Sem uma exposição. Pois é, e sem ser uma marca consolidada, como marcas que vendem imóveis há muito tempo e tudo mais. Então, como é que todo esse caminho que vocês percorreram, como é que foram as escolhas através do planejamento e as renúncias também, que faz parte do planejamento, se renunciar a alguns caminhos que talvez sejam tentadores, mas sejam desvios do que vocês estão objetivando como sucesso? Sem dúvida, Felipe. Acho que um dos principais pontos, a empresa ela nasce de algum modo do planejamento estratégico. Eu já disse a vocês. Eu tinha uma viagem marcada às vésperas da pandemia, comemorar 1 ano de casamento com minha esposa. Minha esposa, ela meio que tinha um negócio para tentar ajudar nas contas do casamento. Ela, há 2 anos antes mesmo desse primeiro planejamento, ela disse: André, arruma uma forma de eu conseguir viabilizar algum dinheiro para ajudar nas contas do casamento. E aí a gente pegou a referência. Minha sogra, ela entregava de presente para os clientes da marcenaria. Aí é um ponto, né? Meu sogro e minha sogra atuavam naquele momento já há 15 anos no mercado. Então, tudo que a gente coloca em prática e que a gente consegue de resultado vem do legado, né? Do legado, e vem inclusive do aprendizado, do apoio, de tudo isso que a gente carregou da nossa família. A gente comenta, a gente está comemorando esse mês 5 anos de história. Mas eu gosto de dizer que não são 5 anos de história, são 20. São mais de 20, porque meu sogro e minha sogra lá atrás decidem entrar no mercado, eles não atuavam em marcenaria e decidem lá atrás ser pioneiros nessa iniciativa. O que é que a gente queria? A gente queria entrar nesse mesmo mercado, mas com a roupagem diferente. E para obter essa roupagem diferente, a gente precisava do planejamento estratégico. E aí, nada mais do que, no meio dessa viagem programada, vem a pandemia. E aí eu cheguei para minha esposa e disse: Raíssa, vamos fazer um planejamento estratégico lá da sua iniciativa. Porque ela, vendendo itens pequenos de marcenaria com os retraços da fábrica do meu sogro, ela já conseguia fazer um faturamento ali acima de R$1.000. E eu dizia: aqui tem um negócio, aqui talvez tenha um negócio. E eu dizia, chegou a hora, tava chegando também o fim da bolsa dela de mestrado. Aí eu fiz, eu vou tentar arrumar uma renda para minha esposa. E aí eu fiz, não, vamos fazer o planejamento estratégico, e esse era o pensamento. Só que o planejamento estratégico, eu gosto sempre de dizer que é o seguinte: o planejamento estratégico, ele é um pilar, ele é um triângulo entre capacidades, entre objetivos e entre o ambiente. Então, é uma mistura de... O que é que eu posso dizer? O ambiente na pandemia, como a gente optou pelo meio digital, o ambiente concorreu positivamente. As capacidades a gente tinha... Porque eu vinha do mercado, eu, de algum modo, atuando com essas frentes já há alguns anos, e meu sogro deu toda a bagagem de marcenaria. Sim. Meu sogro e minha sogra deram toda a bagagem de marcenaria. E, no âmbito de objetivos, aí foi planejar direito. Então, a gente planejou, traçou, analisou SWOT, analisou matriz de motivadores estratégicos, analisou o ambiente através de qual seria a vantagem competitiva que a gente queria objetivar com esse negócio, aplicando metodologias como o VRIO. E aí a gente foi fazendo esses exercícios de ferramentais para estruturar como que um plano de negócio. E aí, quando o plano de negócio ele é estruturado, aí a gente decide, por volta do dia 15, 20 de abril,
apertar o play de fato na Em 2020, né? 2020, Durante a 5 anos pandemia. atrás. A gente decide realmente apertar no play e dizer, vamos montar um negócio. O primeiro momento a gente pensou naqueles pequenos itens de MDF. Retraços, a gente começou a vender porta. A gente vendia isso aqui, Felipe. De MDF. A gente recortava isso aqui de forma quadrada, o retrato do meu sogro, e vendia porta-copo. Aproveitando aquilo que poderia ser lixo, né? Sim. E aí Em virou- muitos casos era lixo. E aí ainda tem uma vantagem muito grande. Meu sogro, logo quando a pandemia estoura, meu sogro, ele se viu num cenário complexo. Então, a indústria dele, de algum modo, estava no momento em que não podia estar trabalhando com as pessoas. Os clientes, eles não queriam receber Sim, sim. as entregas. Então, a gente ficou, como vender móvel na pandemia? Então, o planejamento estratégico veio nesse sentido. Como vender móvel na pandemia e o meio foi o digital. Então, a gente aposta em tráfego pago. Tráfego pago naquela época, vocês bem sabem, o retorno não é o retorno de hoje, mas o retorno lá foi muito bom e foi impressionando. Tem um outro ponto que eu acho do planejamento, que é o seguinte: você pode planejar o máximo que você imaginar, mas tem um componente chamado providência de Deus. Sim. Então, assim, eu gosto muito de deixar isso claro. Você pode planejar porque é o nosso lado. E a verdade toda é que a providência, ela nos levou a esse resultado. Eu atribuo muito a isso. Nós aplicamos as capacidades e vimos o resultado acontecendo realmente pelo que a gente fez e pelo que Deus abençoou. Perfeito. Oração, né? Sem dúvida. Ora sem como dúvida. se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse só de você. Todos os dias. Todos Perfeito. os dias. A Todos, frase- inclusive, a nossa padroeira tá aqui, a padroeira do programa tá aqui com a gente, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para ajudar a gente cada vez mais a acreditar no nosso potencial e, logicamente, entregar tudo nas mãos de Deus com a intercessão de Nossa Senhora. Com certeza. E eu vou dizer um extra. Nossa Senhora Desatadora dos Nós é também padroeira da nossa empresa. Minha sogra, a empresa nasce com uma promessa Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Minha sogra chega lá atrás, há 20 anos atrás, ela pede uma graça Nossa Senhora Desatadora dos Nós e essa graça é alcançada pela criação da empresa. Então, assim, Legal. a gente tá falando aqui realmente de uma mãezinha que intercede e que realmente nos ajuda muito. Que era casada com o Márcio Neto. Tem isso também, tem isso também. Tem a propriedade, tem a Tá propriedade. tudo em casa. A André falou de tanta coisa aqui, do pouco da história, da oportunidade que surgiu das restrições da pandemia e falou aqui, eu peguei algumas metodologias, ele falou sobre SWOT, matriz de motivadores estratégicos, VRIL, que dá para fazer alguns programas específicos para cada metodologia dessa. Claro. Mas especificamente tem uma que é essencial para planejamento estratégico, que é o SWOT. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. E você, como grande estudioso disso, aplicou já em várias ocasiões, conduzindo a montagem dessa composição dessa matriz. Queria que você explicasse de uma maneira simples para todo mundo que está assistindo a gente o que é essa SWOT, né? E depois, André, você comentar, mediante a explicação de Alex, como isso foi aplicado nesse cenário que você narrou anteriormente. Perfeito. Maravilha. Bem, a SWOT, né, é uma matriz, né, que tem 4 quadrantes, como você bem falou. Tem até um exemplo aqui. Enquanto você está dizendo, eu vou colocar em tela. Perfeito. E o grande objetivo da SWOT é trazer uma clareza para a avaliação do negócio, né? Então, traz esse viés de avaliação e pode ser utilizado até para um negócio que está sendo criado do zero, já para você ter uma noção do que naquele projeto de criação, de constituição do negócio, já tem ali de fortaleza e de fraqueza e oportunidade e ameaça, né? Então, como eu falei, são 4 quadrantes. Os quadrantes, né, da parte superior, né, quando a gente olha a matriz, eles se referem às situações que a gente tem controle, né, sobre elas, que são os pontos fortes e fracos. Pontos fortes, aquilo que somos bons, né? O que é que a empresa tem de vantagem competitiva, né? As virtudes, né? As virtudes, o que a empresa faz bem, né? E que a gente quer continuar desenvolvendo e otimizando isso. Do lado direito, né? A gente normalmente tem as fraquezas. São os elementos que nós queremos melhorar, né? Eliminar da nossa realidade de negócio, né? E de fato são as nossas fragilidades, né? Todo negócio, como toda pessoa,
tem fragilidade, né? E olhando para o âmbito do negócio, é aí que a gente lista, né, normalmente os pontos principais que vão gerar aquele gatilho ali de ações, né, para que a empresa possa melhorar, né, nesse planejamento. Peraí, tu falou de ponto forte e ponto fraco. Ponto forte e ponto fraco são coisas que relativamente a empresa tem controle. Tem controle. Então, se eu vou olhar aqui para mim, se eu fosse uma empresa e o meu corpo aqui fosse a estrutura da empresa, eu acho algumas partes do meu corpo como ponto forte, eu tenho um orgulho, sei lá, de alguns elementos do meu corpo, e outros eu não tenho orgulho, talvez seja um ponto fraco, porque eu não tô correndo, porque eu não tô malhando para poder estar um shape aqui da barriga, ou o cabelo tá que tem se que alimentando ajeitar e tal. bem. Então são coisas que relativamente eu posso, através do meu esforço, mudar o cenário, melhorar o que já tá bom, ou o que está ruim deixar de ser ruim. Exatamente. É uma atribuição interna, né? A gente gosta de pensar assim, o SW da SWOT é uma avaliação interna. Isso. É o que está no meu campo de visão e de atuação, diretamente. Perfeito. Né? Inclusive, a SWOT, né, é uma junção é uma sigla, né? O SW, quando o André falou, S vem de força em inglês, o W vem de fraqueza em inglês, o O de oportunidade e o T de ameaça, tá? Exato. Então a gente falou da primeira parte da SWOT. A segunda parte, que é normalmente que a gente olha na parte de baixo, né, da matriz, onde a gente olha para as oportunidades e para as ameaças, que aí não. Aí são situações, né, pontos que são fora do nosso controle, né? Tanto no âmbito positivo, no caso de uma oportunidade, ou seja, é algo que possa me beneficiar o meu negócio, né? Que está acontecendo e eu não tenho controle, ou uma ameaça, né? Que é algo que eu não controlo, que está acontecendo fora do meu negócio, mas pode me afetar negativamente. Não, a gente falava sobre a pandemia. A pandemia foi uma enorme ameaça para todo e qualquer negócio, né? Apesar de alguns vieses que a pandemia trouxe, acabou sendo também refletido em oportunidades, né? André falava sobre os retratos que utilizava lá da marcenaria, né? E eu lembro bem que um dos carros-chefe de venda no início da pandemia era aquelas sapateiras, né? Então, ninguém queria estar com sapato dentro de casa. não é que a pandemia era uma oportunidade, mas o fato das pessoas terem que separar ali os calçados em um lugar específico na entrada da casa gerou uma oportunidade de vender isso. Ou do movimento das pessoas começando a trabalhar de casa, né? E aí o pessoal começou a mobiliar o famoso espaço home office, né? Exatamente. E aí precisava de uma mesa para apoiar o computador e assim por diante. Isso gerou uma outra oportunidade. Naquele contexto, isso era uma oportunidade, a sapateira e a mesa home office. Aí vai passando o tempo, a pandemia acaba, as coisas vão entrando naquele que foi conhecido como novo normal, e a procura por sapateira diminui, a procura por elementos de home office diminui, porque o pessoal volta a trabalhar para o presencial, e aquela empresa que se agarrou naquela única e exclusiva oportunidade, que deixou de ser oportunidade e começou a ser uma ameaça para o negócio, pode, inclusive, fechar a empresa que se posicionou só para isso. E aí entra no estatística que a gente trouxe no primeiro bloco, daquele volume de empresa que o Sebrae mostra que fechou, como aqui a gente viu também, da Paraíba, fechou mais do que abriu em 2024. Por conta disso, por não analisar cenário. Agora você falou aqui, SWOT, né? Ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade, de uma maneira simples, mas de uma maneira muito ligeira. Se o pessoal quiser se aprofundar nisso, o que a gente tem a oferecer para a turma? Bem, esse vai ser o nosso presente para esse episódio. Então, você que ainda não escaneou o QR Code que está aparecendo agora na tela, pega o teu celular, abre a câmera, aponta para a TV ou para o computador, escaneia e entra no nosso grupo VIP. Lá nós colocaremos um novo e-book. E olha, Felipe, vai ter novidade nesse e-book, tá? Dentro do e-book, a gente vai colocar um link para um vídeo com uma explicação adicional, porque a gente sabe que esse tema gera muitas dúvidas, né? Então, esse Alexandre Carreira tá uma máquina. Só para quem acessar o nosso grupo VIP lá, continuar, interagir conosco, vai ter esse presente, tá? Isso é tudo sem combinar. Ele se garantiu agora de fazer esse vídeo junto com esse e-book. E no nosso grupo VIP, que Alex está falando,
André vai estar lá também no grupo para a gente trocar experiência, para poder compartilhar essas experiências e tudo mais. Esse papo não cabe só em um bloco, então você vai continuar com a gente aqui para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai falar mais sobre planejamento, sobre empresa paraibana e também sobre 2025, o que esperar para esse ano e como você que nos ouve, que nos assiste, pode colocar em prática essas ideias ainda esse mês e colher frutos ainda esse ano. Voltamos já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Estamos de volta com o nosso programa Negócios e Soluções. Esse é o terceiro bloco e estamos falando aqui sobre planejamento estratégico, Alexandre Carreiro. Exatamente, com um convidado super especial, nosso amigo André, da Mínima Cenaria. Tamo junto. E a gente encerrou o bloco anterior dando uma aula aqui de uma maneira simplificada e motivando você a querer implementar na sua empresa a famosa SWOT, que tem o termo em inglês, mas tem a simplicidade brasileira quando Alex explica e diz que vai ter e-book no grupo VIP com vídeo e tudo mais para a turma implementar de já. Tem a tradução também, né? Tem a tradução. Não traduza não. Traduza não. É porque em português fica matriz fofa. Quem que se motiva a fazer uma matriz fofa de planejamento? Não tem condições, não. Então, pra gente pegar o gancho do bloco anterior, eu queria perguntar para você, analisando o negócio que surgiu de um planejamento, e não foi só um, ao longo desses 5 anos, foram outros planejamentos sendo feitos para poder o negócio ganhar a robustez que ganhou hoje. Dê exemplos, André, do que era naquela época um ponto forte quando vocês estavam analisando um negócio, um ponto fraco, uma ameaça e uma oportunidade. Joia. Logo no início, né, eu acho que o ponto forte principalmente estava nas capacidades. Então, de fato, a gente tinha uma fábrica que já operava há 15 anos, que já tinha fornecedor, que já tinha maquinário, que já tinha colaborador, então isso já ajudou bastante. Já tinha muita lição aprendida, né? Muita lição aprendida e principalmente lição aprendida a ser corrigida. Então, isso foi eu vivo comentar, assim, coisa que a gente aprendeu foi o que não fazer.
inclusive. Perfeito. Então, o segundo ponto era a minha experiência no mercado, então eu já atuava nesse meio digital e já tinha feito alguns projetos parecidos, então isso ajudou a impulsionar o projeto. Então, eu acho que esse componente de capacidades, junto com a circunstância digital, que aí é até oportunidade, né? Isso. Já é a oportunidade, a circunstância estourar, que a solução para os meios, para os negócios na pandemia ser a digitalização, Perfeito. me ajudou. Sim. Então, o que eu fiz, a pandemia ela não foi uma oportunidade para mim, mas a solução à pandemia ser o digital foi a oportunidade para mim. Então, nesse exemplo, você deu já exemplos aqui voltados para ponto forte, ou seja, teve um repasse de conhecimento da empresa, da família, a empresa matriarca, digamos assim, que impulsionou o crescimento e o surgimento da mini marcenaria. Isso. Então, todo esse apoio é um ponto forte, junto com seus conhecimentos de mercado, que aí aproveita da oportunidade de mercado, as restrições do pessoal estar dentro de casa, querendo mobiliar a casa e usando muito internet, e você sabendo usar a internet para vender. Agora, vamos para o lado mais vermelho do negócio, que são os pontos fracos e as ameaças. Os pontos fracos, quando você tem um negócio que estava sendo montado, o ponto fraco ele vai acontecendo no dia a dia, né? Todo dia você vai conhecendo um ponto fraco. Então aí você começa a entender que o seu processo, ele, analisando pela jornada do cliente, ele tem uma fricção na venda. Então a gente via que tinha esse problema. Eu tinha uma fricção no prazo de entrega. Aí eu comecei a entender que eu tinha uma fricção no acabamento e na embalagem. E todos esses pontos, eu tinha uma fricção na forma de pagamento. Eu tinha uma fricção em como ler o pedido do cliente digitalmente, porque eu não tinha conversa com ele tete a tete. Então, como ler esse pedido do cliente e proporcionar, numa conversa, às vezes, de WhatsApp, a solução. Então, esses eram os pontos que eu tinha. A fricção era o principal ponto a ser resolvido. E a gente só aprendeu isso com o dia a dia. Na rotina. Cliente para poder melhorar o processo, absorver tecnologia, Sem porque dúvida. de certa maneira a empresa começou ainda sem tecnologia, utilizando o que se tinha ali gratuitamente, né? Se aprende no início, amassando barro. A verdade é essa. Boa. Amassando barro. Então, assim, Barriga no balcão. somos 4 sócios. Que aqui também, todo o mérito do negócio são dos 4. Perfeito. Eu, minha esposa, Raíssa, que começa a ideia lá atrás, Sérgio Neto, que é meu cunhado, e hoje é a pessoa, diretor de compras, apoia na produção, tem todo o maquinário, fica sob responsabilidade dele, que é uma parte muito importante da indústria. E Lucas, que é meu irmão. Então, o Lucas, ele hoje também já seria o diretor da produção, logística, toda essa parte de expedição. E no começo todo mundo fazia tudo. Eu digo para vocês, o meu irmão ele vendia e meu cunhado entregava ao mesmo tempo que carregava o caminhão para entregar o pedido ao cliente. A gente precisava aprender tráfego, Felipe. E eu não tinha dinheiro para pagar uma consultoria de tráfego. O que é que a gente fez? A gente pagou um curso, a gente conseguiu viabilizar a aquisição de um curso. E meu irmão disse, eu vou estudar esse negócio para a gente implantar tráfego aqui dentro. E até hoje ele é o gestor de tráfego do negócio, que é um dos diferenciais competitivos. Pelo Instagram, pelo Facebook. A gente tem eu gosto de dizer que a mini marcenaria, ela antes de ser uma marcenaria, antes dela ser uma indústria, ela é um social selling. Acho que esse é o principal canal da venda. Nós somos um social redes commerce. sociais. Sim. Nós somos um social commerce. Nascemos como social commerce e nos identificamos como isso. Então, diante disso, lhe cortando, você já diz uma ameaça. Sem A dúvida. ameaça é se o Instagram ficar fora do ar, se o WhatsApp ficar do ar. Se a gente tiver alguma invasão ou até mesmo um golpe, porque a gente está falando de vendas digitais. Então, confesso para vocês, em 5 anos a gente teve cenários de golpe, cenários que a gente teve que administrar, porque às vezes a surpresa, por que o planejamento é tão importante? Porque ele lhe posiciona num plano de risco. Perfeito. Pensa na ameaça. Se eu tenho um conhecimento da ameaça, eu tenho um plano de risco para essa ameaça. Exato. E a verdade toda é que quando você não faz, você está exposto a muito risco.
E aí você termina num vacilo, às vezes num problema simples, ele se torna muito grande e você termina perdendo seu negócio. Exato, essa é a melhor definição quando a gente olha para esse universo externo, né, olhando para a ameaça. De fato, todos os negócios têm risco, né? A nossa vida tem risco, né, como pessoa física, né? Isso. E por isso que é importante a gente estar de olho nessa questão também. Aí me fala uma coisa, André, quando a gente fala, às vezes, sobre planejamento estratégico, pode ter alguém que acha que é um negócio engessado, entendeu? No sentido de, Muita gente. vou lá, planejo, e aí aquilo lá tá, enfim, prego batido, ponta virada, e não pode mudar, né? Mas a gente estava falando de um planejamento que surgiu em meio à pandemia, que a gente não sabia o dia de amanhã, né? Tinha que mudar. A todo momento surgia um decreto novo, né? A hora podia abrir loja física, a hora não podia, a hora tinha que mudar alguma regra até no processo de entrega na casa do cliente, né? E impossível um negócio ficar engessado, até porque quando o negócio é engessado, ele é lento, Isso. né? Essa é uma grande conclusão. Então, como vocês, né, durante essas experiências com planejamentos, hoje, 5 anos depois, né, não foi apenas um ciclo de planejamento, foram vários, como vocês foram aperfeiçoando também o planejamento de vocês e também se adaptando ao longo dos ciclos a essas necessidades do momento. Show de bola. Eu julgo que o planejamento ele ajuda muito a gente a vencer ciclos. Então, eu diria que o primeiro ciclo da pandemia foi um ciclo vencido. Você bem falou, acho que no bloco anterior. Se você tivesse se mantido somente vendendo sapateira e mesa home office, talvez a empresa não existisse hoje, Felipe. Então a gente teve que se reinventar. Isso. Eu gosto de falar, é uma premissa que o mercado fala muito, mas eu gosto de que a gente internamente, dentro da mini marcenaria, nós sejamos o pessoal que vai matar o nosso próprio negócio por um melhor. Então, e é o planejamento, é o ferramental para isso. Então, é toda vez se reinventando e fazendo aquela mudança de que não faz sentido mais. E é quando a gente passa o ciclo, a gente faz, não fazia sentido estar daquele jeito que a gente estava. E a gente muda. A gente já viveu o ciclo de vender somente digitalmente. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu faço um planejamento e o planejamento ele indica que o posicionamento da marcenaria se daria por lojas físicas, expansão geográfica e lojas físicas. E isso foi fundamental para o ciclo de lojas físicas. Se eu analisar, eu estou completando 1 ano da minha loja no Retão de Manaíra. Uma mini loja. Eu gosto muito do nome da mini marcenaria, porque, de fato, nós tentamos trazer o branding do mini. Nós temos orgulho de ser pequeno, porque de fato nós hoje temos uma estrutura, temos colaboradores, a empresa cresceu muito, está se montando um escritório. Nunca imaginei que a gente poderia ter pessoas que estariam ocupando as nossas cadeiras. Isso é fantástico. Porém, nós temos esse tom de ser pequeno, que no pequeno eu tenho mais agilidade. Aí eu complemento aquele ponto que você falou. Quando eu estou engessado, e às vezes, quando eu sou muito grande, eu tenho dificuldade de correr. Porque eu sou pesado, eu tenho dificuldade de correr. Sim. Se eu vou para a realidade de ser pequeno, eu tenho agilidade. E eu acho que é nisso que a gente aposta. Sim. Nessa agilidade. Um diferencial competitivo, eu adianto aqui para vocês. Toda vez quando sai no meu planejamento estratégico, um dos diferenciais competitivos da mini marcenaria é fazer o planejamento. Porque eu sei que, eu garanto a vocês, poucas marcenarias, seja no nosso estado, seja no Brasil como um todo, param e se preocupam com isso. Investem em tempo nisso. Investem em tempo. Não tenho tempo, eu tenho que entregar o projeto, eu tenho que entregar os meus pedidos, tem imóvel demais. Aí nesse engano, nesse auto-engano, você nunca consegue resolver o problema na raiz. Exato. E o planejamento, eu gosto de tratar ele também como uma cirurgia. Sim. O planejamento ele é uma cirurgia para um problema de saúde que sua empresa enfrenta. Sim. É através dele que você consegue corrigir de fato e do ponto inicial do ciclo caminhar por um caminho mapeado, diagnosticado, Sim. pronto para dar o seu melhor resultado. Priorizado. Priorizado. Que é um grande desafio para todo gestor. Planejamento Priorização. é priorização, Sim. é acompanhamento, pessoal. Então, assim, eu tenho que acompanhar.
Sim. O ponto é, se eu deixar solto, ele vira um papel, um relatório muito bonito. Perfeito. E isso não funciona. A gente falava até no episódio passado, né? De empresas que às vezes definem ali a missão, a visão, os valores, molduram e colocam na parede e acham que estão fazendo um belíssimo trabalho. A gente sabe que não, né? Um efeito de manada. Todo mundo bota porque... Não, porque você botou, porque todo mundo botou. Exato. E aí esse ponto que você coloca é muito relevante, né? E aí eu queria saber, né, na realidade de vocês, primeiro ponto, como vocês priorizam aquilo que de fato é mais importante, né? Porque imagina a cabeça do gestor, ele quer fazer 1001 coisa, mas não consegue fazer 1001. Não existe recurso de tempo, recurso humano, recurso financeiro para fazer tudo, entendeu? Sem dúvida. Então tem que fazer aquilo que é mais importante. E aí o que é mais importante pode ser aquilo que é mais importante para gerar aumento de receita, redução de custo, melhoria de eficiência operacional e tantos outros viés. Satisfação do cliente. Satisfação do cliente. Então, primeiro ponto, como vocês priorizam aquilo que é mais importante. E um segundo ponto, como ter a disciplina do dia a dia para manter o negócio vivo, na prática, né? Porque assim, a gente falava, até a realidade de vocês, um sócio cuidava da expedição, o outro botava no caminhão, entrega no cliente, resolve problema, cuida do tráfego. É atribuição demais para os sócios. E tem gestores que não têm sócio, né? Que atua sozinho no negócio, muitas vezes com seus funcionários ali, ou até empresas que só tem uma pessoa que é o próprio fundador, presidente, colaborador, o equipe, né? Que a gente brinca. Então, como esse cara tem a disciplina no dia a dia de reservar esse tempo, de fazer o planejamento e de, principalmente, acompanhar ao longo do ano para que o negócio saia do papel e ele tenha resultado? A priorização, de fato, é o que dita o sucesso do negócio. Então, primeiro ponto, a priorização ela está dentro do planejamento. Então, esse é um primeiro ponto. E a gente utiliza alguns ferramentais para isso. Eu gosto de utilizar 2 ferramentais. Um é o Moscow, que atribui 4 frentes de trabalho. O Must Have seria a prioridade maior. O Should Have seria a segunda prioridade. O Could Have, que eu poderia fazer, seria a terceira prioridade. E o quarto é Won't Have Now, não é para agora. Então, essa é uma metodologia. E a outra metodologia que a gente usa muito é o Ice Score, que avalia 3 grandes frentes de priorização. Primeiro, o impacto de qualquer ação ou iniciativa ou projeto dentro do negócio. O segundo ponto é a confiança. Então, qual é a confiança que eu tenho que aquilo vai dar certo? Qual é a confiança que eu tenho que aquela iniciativa ela vai gerar resultado? E o terceiro é a facilidade. Vem o easier, facilidade. Então, qual é o nível de facilidade dessa iniciativa? Porque, às vezes, a gente tem muitas coisas... Eu já conversei muito contigo, Felipe. A questão dos quick wins seria os ganhos rápidos. Estão, às vezes, à nossa frente, com facilidade, com alto impacto, com uma confiança altíssima que vai dar certo, e a gente, às vezes, por não fazer um planejamento ou não priorizar, a gente não consegue enxergar. Deixa escorrer pelos Não consegue enxergar. E esse é o ponto. E sobre o acompanhamento no dia a dia. Sim. É um exercício que você precisa criar cerimônia. Então você tem que criar cerimônia para fazer os checkpoints. O que é cerimônia? Cerimônia é uma reunião, simplesmente, onde você sai fazendo checkpoints de acompanhamento. Então, peraí, só um minutinho. Você tá lá na gestão da empresa, Isso. acompanhando a operação, Mas você tem que separar os 2 papéis. O papel do cara que está lá na operação e o papel que o cara que está levando a empresa para o futuro. Porque muitas vezes a turma está só na operação e por isso que não existe um timoreiro guiando o planejamento. Então, o que você está dizendo é que existe... Você tem que colocar dentro da sua rotina reuniões para que você exerça o papel de timoreiro, de gestor. O guardião que faz com que aquele tempo investido no planejamento não for um tempo em vão. E, sobretudo, eu vejo que não necessariamente eu tenho pessoas que estão no operacional ou pessoas que estão no estratégico. O que eu conduzo, que eu até falei mais cedo, precisa amassar barro no começo. Então, é o cara do operacional que vai tocar o estratégico. Isso. No começo tem que ser assim. Ele tem que dividir o tempo para isso. E é esse mesmo cara. Então, com a gente aconteceu dessa forma. Nosso corporativo foram os 4 sócios.
mas a nossa operação também era os 4 sócios, claro, com apoio na fabricação dos móveis. Então, de algum modo, a gente precisa ter esse trabalho de dosar e analisar o tempo. Eu preciso deixar dedicado uma reunião específica. Talvez eu não consiga ter reunião todo dia, mas eu preciso minimamente ter uma reunião a cada semana, a cada 15 dias. Eu acho que esse é o principal ponto. Perfeito. Perfeito. Pois é, o papo tá bom demais, mas a gente precisa finalizar esse episódio. Cara, André, maravilhoso ter aqui você com a gente. Vamos trazer André novamente aqui. Já ele tá fixo aqui. Tem muita história pra gente contar ainda aqui, né, André? Maravilha, não, com certeza. Acho que a gente já tocou muitos projetos juntos e foi um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite de vocês, agradeço a oportunidade de estar falando de mini marcenaria. Convido todos, eu gosto sempre de dar o recado, link da bio ou mini lojas. Pois é. Confira os nossos móveis, confira o nosso modo de produzir, de fabricar, que de fato são 5 anos. Hoje eu conversava com a equipe, são 5 anos que a gente não está olhando tanto para a gente está olhando para as relações humanas que a gente teve com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. Então, um agradecimento ao time como um todo, agradecimento a vocês por ter esse convite e essa oportunidade de falar de mini, A gente gosta de dizer sempre uma frase que eu concluo aqui, assim, o nome da empresa é Mini, mas o sonho é gigante. Muito bem, negócios e soluções pelo Sistema Norte e também aqui pelo YouTube, onde você compartilha, curte, comenta e participa disso tudo. E, logicamente, você que ficou com um gostinho de quero mais, desse papo gostoso, com a inteligência de André aplicada ao negócio dele, com todos os conselhos e ferramentais que Alex traz aqui pra gente, nós podemos dar continuidade a tudo isso. Aonde, Alexandre Carreira? No nosso grupo VIP, pessoal, lá no WhatsApp. Escaneia agora, né? Mais uma vez, dou essa dica. Olha para a tela, pega o celular do bolso, abre a câmera do celular, aponta aí para a tela, seja para a TV ou para o computador, e não perde tempo. Participe conosco lá, estaremos todos juntos. Você vai ter acesso também a esses presentes, né? Que a cada episódio nós estamos lançando, que é sempre uma metodologia, uma ferramenta, né? Que, se utilizada no seu dia a dia, com certeza vai dar bom resultado. Afinal de contas, não são metodologias criadas hoje, né? São metodologias que já são utilizadas pelas maiores empresas do mundo e também pelas menores de mais sucesso que a gente vê por aí. Quanto custa isso, Alex? Não custa nada, custa o teu tempo de entrar no grupo VIP. É isso, pessoal. Exatamente. É isso. Lá no grupo VIP vai estar, André, vai estar o ferramental dos episódios anteriores, desse episódio. Estaremos lá para tirar dúvidas, tudo isso em prol do propósito desse programa, que é fazer com que essas soluções se transformem em realidade para o teu negócio. Então a gente agradece a tua audiência, a tua paciência, o teu apoio aqui. Agradecemos também ao Sistema Norte, que está levando esse programa para muitos estados do Nordeste. E a gente se encontra em breve no próximo Negócios e Soluções.